Tá O meu certo. nome é Sidney César, eu sou pastor batista, formado, né, teólogo pelo Seminário Pentecostal do Nordeste, pela Faculdade de Teologia do Recife. Sou mestrando na Universidade Federal de Alagoas, atualmente terminando o curso em História Cultural, com a defesa de tese, ou com a defesa de uma monografia, cujo tema é a participação da Igreja Cristã Evangélica no processo de redemocratização no Brasil na década de 1980. Então, para mim, é muito satisfatório estar ouvindo e participando desse evento da NEPT Bahia, porque eu estou me deparando com os meus objetos de pesquisa. Por exemplo, a deputada do Rio de Janeiro, Benedita da Silva, é meu objeto de pesquisa, né? Então, é uma satisfação muito grande estar participando, né, desse evento. E eu gostaria de começar falando sobre esse tema, até porque é um tema muito apropriado, e como nós estamos vivendo neste período, desde 2016 para cá, a era da estupidez, não é? O tempo do cristofascismo, não é? A era da construção da mentira, do satanismo declarado a partir das fake news, é importante que a gente resgate, né, duas palavras que são oriundas do segundo século, basicamente, da era cristã, que é apologistas e polemistas, que eram dois movimentos do segundo século, dentro do cristianismo considerado e dito primitivo, que defendia a fé cristã, né? Os polemistas defendiam a fé cristã a partir do argumento filosófico, e os apologistas defendiam a fé cristã contra os falsos pastores e falsos profetas. Eu não quero ser aqui nem polemista nem apologista, mas eu queria chamar a atenção de todos que estão participando, porque como a igreja cristã, ela sempre participou da política no Brasil desde o século XX para cá e desde a redemocratização para cá de uma maneira muito intensa, e hoje não é diferente. Inclusive o motivo e a razão do meu trabalho de mestrado tem origem justamente no que está acontecendo na atualidade. Eu posso aqui dizer, sem sombra de dúvida, sem medo algum, até citando o livro de Judas, do Novo Testamento, que alguns evangélicos, ou que se dizem evangélicos hoje, na atualidade, que estão inseridos nesse processo político, como alguns televangelistas, eu não quero aqui citar nomes, embora tenha muita vontade de fazer isso, até porque é de natureza pública, e como é de ordem pública, eles já se manifestaram a partir do seu cristofascismo. Eu quero dizer que esses televangelistas, né, e eu vou ser ousado ao ponto de citar alguns nomes, né, melhor dizendo, não é? Como seu Silas Malafaia, Marcos Feliciano, que é deputado, seu Edir Macedo, o senhor R.R. Soares, Valdomiro Santiago, Agenor Duque, Esteves e Sônia Hernandes. Esses teleevangelistas, eles não representam o mundo evangélico. O mundo evangélico é bem maior do que eles. Eles representam, sim, as seitas religiosas deles. Eles representam o que eles acreditam. E a prática que tem sido demonstrada é de um fisiologismo explícito. Esse fisiologismo que vem desde a década de 80, não é, dentro do universo evangélico, onde tem buscado seu espaço. E é importante nós refletirmos sobre isso, porque quando a gente assiste na televisão, em rede nacional, pastores se autoproclamando e se autodeclarando representatividade evangélica para apoiar um presidente fascista, eu quero dizer que a gente aqui não pode ter diálogo com o fascismo. Nós temos que combater o fascismo, porque o fascismo é o espírito da morte, é como diz lá Judas. São pastores que apacentam a si mesmos, são como nuvens sem água, levadas pelos ventos, são como árvores sem folhas nem fruto, duplamente mortas, cujas raízes foram arrancadas. São como as ondas bravias do mar, fazem escândalo, bravejam e praguejam o tempo todo,
é como diz o texto, espumando suas próprias indecências, estrelas fora de curso, para as quais a escuridão das trevas tem sido reservada para sempre. E aí, Judas, no livro de Judas, lá perto de Apocalipse, ele conclui dizendo assim: estes são os que causam divisões, vivem conforme suas tendências naturais e não têm o Espírito de Deus. Então, quero deixar pontuado isso aqui, porque a igreja evangélica, cristã evangélica, a igreja protestante, assim como protestou no século XVI, ela tem que se posicionar e começar a protestar hoje contra o cristofascismo que tem se apoderado desse país, usando como principal tese de argumento a mentira. Então, a política é um campo de atuação da nossa fé cristã, não tenha dúvida disso. A gente tem a teologia veterotestamentária do Antigo Testamento, onde todos os grandes homens da Bíblia se manifestaram próximo à política. No Novo Testamento, você também tem o Cristo, né, combatendo de mazelas e as perversões do seu tempo, e por causa disso foi condenado por um tribunal político secular romano e por um tribunal político religioso judaico. E foi condenado e morto entre dois bandidos, ou seja, eles criaram uma imagem negativa do Cristo, né? Para aqueles que estavam assistindo à paixão de Cristo, Cristo era um bandido no meio de dois bandidos, quando na realidade era o Senhor da vida que estava ali, né, com um propósito salvífico da humanidade. Então, eu queria deixar isso pontuado, porque se o povo de Deus não se levantar para proclamar o evangelho e denunciar no campo político aqueles que se apoderaram de uma pseudo-representatividade religiosa cristã evangélica, as pedras um dia clamarão. E parece-me que algumas pedras começam a clamar até fora das fronteiras da igreja evangélica. A gente já vê, né, críticos intelectuais, né, artistas, né, pessoas da área cultural se manifestando de forma coerente, decente, verdadeira sobre a questão da religiosidade, em detrimento da posição e do posicionamento destes homens televangelísticos que se apresentam apoiando e disseminando um cristofascismo, né? Muito parecido, muito semelhante ao que aconteceu na Itália de Mussolini na década de 30 e na Alemanha de Hitler, né, 30-45. Então, a gente tem que combater isso. Né? Os demônios estão soltos no Brasil e o principal demônio, né, se apoderou da cadeira da presidência. Então, nós temos que combater com oração, com determinação, com segurança, como disse a pastora, com o discurso da palavra. Né? A palavra de Deus é quem revela as trevas, a luz não comunga com as trevas, e a gente tem que ser contundente nesse sentido. A gente tem que ser muito firme nesse sentido. A gente não pode abrir espaço de diálogo com o fascismo, nem com a morte, nem com o diabo, nem com Satanás, nem com nenhum valor que não seja cristão ou que não seja do direito humano. Porque essas pessoas lutam contra os direitos humanos. Né? Nem sabe a construção disso. E os direitos humanos têm toda uma base, né, de formação e de fundação totalmente influenciada pelo cristianismo. Né? Então, é importante a gente saber qual é o nosso lugar de fala na política, porque a política é uma ciência não somente humana, mas é uma prática humana. Né? E eu louvo a Deus porque vocês escolheram, a direção do NEPT escolheu o livro de Tiago para falar sobre essa questão, quando ele diz fé sem obras é morta. E eu vou ser bem pontual nesse sentido, porque o texto, inclusive, já foi citado aqui pela pastora, logo no início, salvo engano, que a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. E é justamente o papel da religião, servir ao próximo, né? Serviço. Assim como a religião tem um papel de servir, um papel que é
abraçar o próximo, a política também tem um papel de serviço de abraçar o próximo. Obviamente que o texto aqui de Tiago está representativo, né, falando de órfãos e viúvas, mas ele é abrangente aos necessitados, aos carentes. Então, a gente tem lugar de fala porque o cristianismo ele atende a esse público, atende a essa gente carente também, não somente dentro de uma perspectiva da espiritualidade, mas também dentro da perspectiva social. E é importante entendermos isso. Agora, o texto ele também diz assim, sem se deixar contaminar pelo mundo. E aí é onde entra a questão principal que eu acho que, como cristão, nós temos que abrir a voz e começar a denunciar de forma explícita o que está acontecendo e o que sempre aconteceu na política brasileira, que é a prática do fisiologismo e também a prática da discriminação das pessoas, seja racial, seja religiosa, né, seja de que natureza for, seja sexual, né, não importa, a gente tem que combater a discriminação em qualquer e toda esfera, porque essa contaminação do mundo, se você for olhar no mesmo texto que vocês escolheram, no capítulo 2, no versículo 4, diz assim, que quem pratica a discriminação, quem age desta forma, baseia-se nos padrões malignos do mundo. Então, existe uma sabedoria maligna, existe uma sabedoria divina. E essa sabedoria maligna é que tem permeado, tem alimentado os poderes políticos. E a gente tem que combater isso. Infelizmente, algumas lideranças se deixaram se corromper, se deixaram levar pelo discurso fácil, da política fácil, sem compromisso, trocaram seus votos, trocaram seus eleitores, que são os seus membros de igreja, né, por benefícios não só pessoais, mas também para a própria denominação. Então, você vê denominações construindo templos com dinheiro público, denominações e pastores ganhando benefícios de apartamento, de carro, de salário, disso, daquilo, outro, para apoiar, seja lá quem for, e a gente não pode aceitar isso, nem como pastores, nem como membro, nem como cristão de uma igreja dita e considerada evangélica. A igreja evangélica, a igreja de Jesus Cristo tem que se levantar contra isso. Então, a minha voz aqui é uma voz de denúncia, no sentido de nós olharmos para a palavra de Deus e enxergarmos na palavra de Deus aquilo que está sendo dito. E o livro de Tiago, eu gosto dele porque é um livro prático. É um livro que exerce uma espiritualidade prática. Fé sem obras é morta. Então, tem que ser uma fé prática. É como o pastor no início falou, da ortopraxia cristã. A gente tem que viver o evangelho. Não é falar do evangelho, mas não é só pregar o evangelho, mas é viver o evangelho na sua inteireza, na sua intensidade, na sua presteza, naquilo que lhe fora destinado para que nós praticássemos. E aí o texto diz assim, bem claro, essa religião pura não se deixa contaminar pelo mundo. E essa contaminação do mundo baseia-se nos padrões malignos. Nesse mesmo texto lá adiante, ele vai dizer sobre a sabedoria diabólica e sobre a sabedoria divina. E a sabedoria diabólica, ela é cheia de inveja amarga e sentimento ambicioso no coração. E a política do Brasil, infelizmente, baseada, né, nas suas construções, nas suas formações colonialistas, né, 400 anos de colonialismo, e quando a gente muda esse sistema, né, a gente cai em um outro sistema capitalista completamente ambicioso. Era um mercantilismo ambicioso que gerou um capitalismo ambicioso e que a gente hoje não sabe o que é dividir o pão, não sabe o que é compartilhar mais absolutamente nada, porque o individualismo está prevalecendo. Então, se a gente quer mudar alguma coisa, a gente tem que repensar a nossa política. Nós temos que repensar a nossa república. Nós temos que repensar a nossa distribuição de renda, a nossa riqueza. É inadmissível nós sermos um país rico, né, com
como diz o próprio presidente Lula, né, no Mato Grosso você tem bastante gado de exportação, enquanto o povo está roendo osso e chupando osso para se alimentar. É inadmissível, é incompreensível isso. Então, nós temos que combater isso, sim. Não é possível nós admitirmos, enquanto população, enquanto povo brasileiro, né, um ministro da Economia que não tem feito nada na economia, enquanto o seu dinheiro está sendo protegido em paraíso fiscal. E o povo com um salário mínimo arrochado, sem poder comprar 1 quilo de carne, e a carne é R$80. Então, não dá para a gente admitir isso. Não dá para a gente entender a elite brasileira que não se sensibiliza com 20 milhões de pessoas passando fome, mas se sensibiliza com a Bolsa de Valores. Se sensibiliza com o aumento ou não do dólar. Se sensibiliza não é com os índices econômicos, mas não se sensibiliza com homens morrendo, mulheres morrendo, crianças morrendo de fome. Então, que elite marginal é essa que nós temos? Que país que formou uma elite bandida como essa que nós temos? E nós temos que combater isso enquanto cristãos. Nós temos que denunciar isso. Quero lembrar que Jesus chegou, no capítulo 24 de Mateus está escrito, diante dos fariseus, que eram os políticos religiosos de Israel, de Jerusalém naquele tempo, e disse: raça de víboras, vocês colocam fardos sobre as outras pessoas, mas nem com o dedo vocês carregam desses fardos. Então, parafraseando o texto. Então, é isso que está acontecendo. Né? Nosso país tem uma política que tem que ser repensada e acabar com essa palavra de reforma política, reforma administrativa, porque na cabeça do povo, reforma é coisa boa. Quando a gente fala, vamos reformar nossa casa, reforma é coisa boa. E na política nacional, quando se usa a palavra reforma, quando se usa a palavra mudança, não é? A gente interioriza que é coisa boa, mas na prática é para desgraçar o povo, é para arrebentar o povo. Nós já perdemos de 2016 para cá mais de 450 direitos políticos e sociais, né? E trabalhistas. Então não dá para a gente admitir isso. O cristão tem toda a obrigação e o direito de exercer a sua fé e de interferir na política. O Estado tem que ser laico, concordo plenamente com a Constituição, é uma Constituição muito apropriada, mas o homem é religioso, o homem é espiritual, não é? E o homem deve exercer com liberdade a sua espiritualidade, seja qual for o seu credo. É como disse Rui Barbosa. Rui Barbosa disse: política é como religião. Não se discute crença, se vive a prática religiosa. E tem uma coisa que todas as religiões são unidas, embora os seus credos sejam diferentes e as suas ideias e teologias sejam distantes. Todas são unidas pelo sentimento do amor. Amar ao próximo. Somos separados teologicamente, sim, mas somos unidos existencialmente pelo amor. E esse amor tem que ser praticado na política. O campo da política é o campo do fazer, é onde a gente concretiza os nossos sonhos, realiza as nossas vontades. A política não é uma instância autogovernada, o Estado não é autoexistente, o Estado é uma representação, convenção humana que foi feita por nós e deve ser gerenciada por nós, os homens, para o bem comum. Aí eu quero até citar aqui Maquiavel, porque Maquiavel disse uma coisa muito boa sobre a religião. Ele disse, abre aspas, que a religião ela é muito boa quando ela tem a sua prática pensando na coletividade, fecha aspas. Então, a religião e a política, elas devem ser discutidas, elas devem ser pensadas, elas devem ser analisadas, e um pode estar inserido no outro, para o bem comum, para a justiça social. E quando não há justiça social, e quando não há justiça em um país, o que sobra é a violência que nós estamos vivendo agora, a partir desse pseudo-presidente que discursou em 2018, prometendo que iria diminuir a violência de todas as formas e em todos os setores. Hoje a gente está vendo o inverso.
Então, a gente tem que entender que a política é uma prática da espiritualidade cristã, porque o cristianismo, ele não é discurso. O cristianismo, ele não é falácia, não é palavras somente. O cristianismo, ele só é cristianismo quando ele ganha a sua representação na prática da vida, no amor ao próximo. E é isso que a Bíblia diz o tempo todo, que a gente tem que viver de acordo com duas leis. Para a gente finalizar, a lei real, está lá escrito no capítulo 2, no versículo 8 de Tiago, obedecendo à lei real. A lei real que a Bíblia diz é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Então, essa lei é uma lei existencial que tem que estar inserida, interiorizada no nosso coração, de amor ao próximo, que tem que acontecer lá no parlamento, lá no Congresso Nacional e no Senado, na prática de leis e construções de leis que beneficiem a grande maioria, e não a canalice da pequena maioria egoísta, ambiciosa, que vem dizendo que o Estado deve ser mínimo para o povo, mas o máximo para eles, que é a elite brasileira. E, por último, seguir a lei da liberdade. A Bíblia fala aí também no versículo 12 do capítulo 2 de Tiago, da lei da liberdade, que é a lei do talião, né? Que é aquela lei que diz assim: não cometerás adultério, não cometerás homicídio, honra teu pai e tua mãe. E aí ele diz assim, que esta lei é feita para os infratores. Por isso que é a lei da liberdade. Você tem a consciência do que deve ser feito e faz, para o bem, não só pessoal, mas para o bem de todos. Então, a política é importante, a religião muito importante também. Os dois andam juntos porque são construções humanas, são de ordem e de natureza humana e, portanto, tem que visar o bem comum e é para o bem comum. Se for para proveito privado e pessoal, a gente tem que descartar. Por isso que eu quis começar dizendo que aqueles que se auto-intitulam representantes do Evangelho, que vivem o seu fisiologismo, que vivem a sua espiritualidade para si próprio, é como Judas falou, são nuvens vazias. E essas nuvens vazias, nós vamos denunciar quem são. Mas fica aqui minha palavra, simples, objetiva, falei rápido e bem enfático, porque eu acho que chegou o tempo da gente abrir a voz enquanto pastor, missionário, membro da igreja evangélica. Sou crente há 30 anos, me converti em 1989, ano em que me filiei ao PT. Sou petista, sou progressista, alguns me chamam até de pastor comunista, mas não ligo. O que importa? Jesus, quando multiplicou os pães, ele dividiu, ele não acumulou nem vendeu. É isso aí. Um beijo, ficam com Deus.